Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 18 até o 21. E aqui Jesus fala uma coisa assim muito emblemática. Como é que o reino de Deus ele vai crescendo? Como é que a igreja, aqui no caso, ela vai crescendo, 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 e nós nem notamos esse crescimento? Como é que esse reino, essa igreja, ela vai crescendo e vai dando novos membros lá no céu? Como é que isso acontece? Jesus está falando que não é perceptível. É como aí ele usa essa parábola, essa metáfora, para nós tentarmos entender como é que isso acontece. É como, aí ele coloca, é como aquela semente de mostarda que é muito pequena e atira lá no jardim, joga lá, e depois, com o passar do tempo, a gente vê aquela árvore, aquela mostarda, que até aqui Jesus fala assim, que ela cresce, se torna uma grande árvore, e as árvores do céu fazem ninho. E ao mesmo tempo ele já conta a questão do fermento que a mulher coloca ali naquele bolo, quando vai ver o bolo está grande. Então, como foi que esse reino de Deus foi acontecendo no coração das pessoas e na igreja? Começou ali com Jesus. Aí nós vemos, ele escolhe os 12 apóstolos, e aí ele ensina aos 12 apóstolos. Enquanto ele estava ensinando os 12 apóstolos, pessoas foram vendo Jesus e o milagre que Jesus fazia aqui, Jesus expulsando o demônio ali, e as pessoas começaram a aderir a Jesus, a estar com Jesus. Aí depois Jesus cumpre a missão, ele morre na cruz, nos salva, ele ensina ainda os apóstolos, depois ele sobe, volta para a casa do Pai, e aí os apóstolos começam a pregar, e aí fala de Jesus aqui, fala de Jesus ali, aquela pessoa é tocada, e de repente aquela pessoa que é tocada, ela já chama um outro, e depois ela chama outro, e quando vai se percebendo, vai crescendo o número dos adeptos, como nós vemos ali nos Atos dos Apóstolos, que vai dizer que já tinha mais de 5.000 pessoas ou 3.000 pessoas, e daquelas 3.000 pessoas já foram outras e já foi aumentando, foi aumentando. Aí essa palavra de Deus, ela foi se multiplicando e foi chegando aos países, a pregação dos apóstolos, até chegar aqui no Brasil. Aí chegou aqui no Brasil, as pregações foram acontecendo. Aí chegou em Portugal, chegou... Aí São Francisco Xavier foi para as Índias e começou a pregar.
os jesuítas, os franciscanos foram, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando se tornou perceptível, hoje nós olhamos e vejamos e olhamos a Igreja Católica, que está em todos os lugares do mundo. E o Evangelho foi. E batiza um aqui, batiza outro lá. Estou entendendo? Como é que esse reino, ele vai crescendo, e aí aqueles pais que se tornam cristãos, quando têm os filhos são batizados. E aí os filhos que são batizados, eles crescem, perseveram, aí eles casam também, têm outros filhos, aí esses filhos são batizados. E aí dentro dessas famílias vão surgindo vocações religiosas, vocação sacerdotal. E aí vai se multiplicando, e através daquela pregação daqueles padres, daqueles religiosos, naquelas famílias cristãs, ou até famílias pagãs também, eles acabam sentindo o apelo de Jesus que chama, aí eles vão, e aí vão surgindo novos padres, vão surgindo novos bispos, vão surgindo novos religiosos, e a pregação do evangelho vai crescendo, vai, chega aqui, e as pessoas vão aderindo, e aí, quando essas pessoas morrem, elas morrem em Deus, e morrendo em Deus, elas vão para o céu, e o céu vai sendo povoado de mais pessoas, e aí vai, e nós vamos vendo essa multiplicação que vai acontecendo, e aqui vão surgindo novos, e lá no céu vão entrando também os novos. E aí esse reino, o reino dos céus, ele vai crescendo até o dia em que o Senhor retornar na sua glória. E ali no Evangelho vai dizer que ele vai separar os bons, e os bons vão ficar à direita, os maus vão ficar à esquerda, e aí tudo se findará, vai sobrar apenas o céu e o inferno. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, que no céu vai chegando pessoa, no inferno também vai chegando. Porque, infelizmente, na medida em que o reino ele vai crescendo, o reino de Deus, o outro reino também vai crescendo. E nós precisamos levar este evangelho, essa palavra de Deus que salva, ao coração de todos, para que o número possa crescer cada vez mais. Mas não é, como o Evangelho está dizendo, não é tão perceptível na medida que o reino de Deus vai crescendo e as conversões vão acontecendo também. Não é perceptível. Nós só vemos quando as coisas já estão ali. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Não sei se você já viveu a realidade dos grupos de oração. Aí uma pessoa vai lá e fala para o sacerdote lá na sua paróquia: padre, nós queríamos fazer um grupo de oração aqui. O padre diz: meu filho, era isso que eu estava querendo mesmo. Então, aí aquela pessoa vai, ela chama uma outra, e aí começa aquele grupo de oração, ali com 2 ou 3 pessoas. Aí aquelas 2 ou 3 já chama outras, aí de repente não tem quem cante, aí aparece uma pessoa lá que se dispõe a cantar, aí depois não tem ninguém que toca, e de repente aparece um que é tocador, e quando o tempo vai passando, quando se observa, em um ano a igreja já está daquela forma que não cabe mais, porque é muita gente que já está ali. Porque começou o quê?
com 2 ou 3 pessoas. Começou como? Começou com 12 apóstolos. Os franciscanos, começou com São Francisco. Olha o número de franciscanos existentes no mundo. Os jesuítas começaram com Santo Inácio. E aí veio São Francisco Xavier e veio outro. Olha o número de jesuítas existentes no mundo. E aí aquela congregação religiosa que começou também com aquela irmã, e depois vieram outras, e foi multiplicando, e foi crescendo. E olha o número que tem, por exemplo, de salesianas e tantas outras congregações existentes no mundo. E aí nós vamos vendo a diversidade de carismas que Deus vai dando na igreja. Aí começou lá o apostolado da oração, e olha quantos membros do apostolado de oração existente, olha o número de membros existentes na Legião de Maria, e os vicentinos. Você compreende? E tudo começou lá atrás, com Jesus. Depois, os apóstolos. E foi se multiplicando. E olha o número de católicos existentes no mundo. É muita gente. Mas claro, né, meus irmãos, em comparação ao número de tantas pessoas que precisam ainda se converter e voltar para Jesus, o número de pessoas que estão longe do Senhor é muito ainda. Mas é para você perceber como as coisas vão acontecendo. Aqui na Canção Nova começou com o Padre Jonas, aí foi um grupo de pessoas com ele, e olha quantos membros que tem na Canção Nova. E aí nós vamos vendo a obra de Maria, aí a gente vê o Shalom, aí nós vamos vendo lá outras comunidades que estão crescendo, que estão se multiplicando, mas tudo começou como? Ali, com poucas pessoas. Com poucas pessoas. E o número agora vai se multiplicando e cada vez mais. Aí o Espírito Santo vai realizando aquela obra no coração daquela pessoa. O Evangelho vai se multiplicando. E você faz parte desta grande multiplicidade de cristãos que vão aumentando. E aí entra o papel de você que é mãe, você que é pai, como está falando aqui na primeira leitura, fala da fidelidade do marido para com a esposa, e do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, falando que esse mistério é grande. E aí, a partir de vocês, nasce a primeira criança, nasce a segunda, nasce a terceira. E aí você vai evangelizando, vai falando de Deus para ela, vai catequizando, porque a primeira catequese que acontece já é dentro de casa com os pais. Os pais que vão evangelizando os seus filhos, vai ensinando o sinal da cruz, o que é o sinal da cruz, a oração do Pai Nosso, o que é a oração do Pai Nosso, Ave Maria. E aí, quando vai chegando o tempo, introduz ele na catequese para eles receberem a Eucaristia, mas antes já levou a pia batismal, e aí ela foi batizada. Olha que papel grandioso. É o papel do casal. A formação da família, ela vai se dando desta forma. Aí tem aquele casal ali, já é o vizinho também, o outro vizinho, aí vai juntando todos esses casais que vão formando as famílias, e na medida que vai formando a família, as famílias vão se multiplicando também o número de pessoas
que vão entrando no céu. E tudo, mais uma vez, eu repito, tudo começou ali com o nosso Senhor, com os apóstolos. E o céu agora está lá se juntando e vão entrando. Aí a igreja vai canonizando, ou seja, vai colocando como referência aquele homem, aquela mulher que veio daquela família, aquele rapaz, aquela moça, aquela criança. E a igreja vai vendo, isso daqui é referência, e vai canonizando e vai colocando, para que nós católicos, observando, vendo a vida deles, nós possamos também se sentir estimulado a viver como Santa Teresinha viveu, como São Padre Pio de Pietrelcina viveu, como São João Paulo II viveu. São João Paulo II, que na vida dele é marcante, quando um dia ele levanta à noite e vai assim para a cozinha e lá encontra o pai dele ajoelhado em oração. Aí aquela atitude tocou o coração de São João Paulo II. Depois ele sente chamado, ele se torna padre, depois bispo, cardeal e papa. Olha como as coisas elas vão acontecendo. E eu quero parabenizar você porque você faz parte também de todo esse processo. E uma vez que você e eu fazemos parte desse processo, então vamos ser fiéis? Vamos ser fiéis? Vamos cumprir o que Deus nos ensina? Vamos praticar o bem? Vamos ser fiéis à nossa vida de oração? Vamos ser fiéis à participação da missa? Aí, se você é chamado ao matrimônio, seja fiel ao matrimônio. Aquele que é chamado ao sacerdócio, seja fiel ao sacerdócio. Aquele que é chamado à vida religiosa, seja fiel à vida religiosa. Aquele que é chamado à vida missionária, seja fiel à vida missionária. E é nesta fidelidade que Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, quando a salvação ela vai acontecer da nossa vida, nós passamos desta vida para outra, aí nós vamos preenchendo, aí o céu vai ficando cheio, vai ficando lotado de pessoas que adorarão a Deus toda, por toda a eternidade. Não vamos fazer parte daqueles que irão para a condenação. Vamos fazer parte, sim, daqueles que serão fiéis a nosso Senhor. Que Deus nos conceda, então, essa graça. E o reino de Deus está crescendo, a igreja está crescendo. Tem muita gente por aí dizendo que a igreja católica está se acabando. Nunca que vai se acabar. Nunca. Nunca vai se acabar. Porque a semente da palavra está chegando no coração e se vai se multiplicando. Mas que é verdade que muitos não atingirão essa salvação, essa é uma grande verdade. Mas sejamos fiéis a nosso Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e a semente foi lançada. O reino de Deus vai crescendo. O reino de Deus vai se multiplicando e cada um de nós chegaremos um dia na eternidade com o nosso Deus. E desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém? Parabéns por você fazer parte deste reino que foi crescendo.